Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia. Gostaria de deixar uma palavra para nossos corações esta manhã. Hoje, terça-feira, 28 de outubro, em Isaías, capítulo 42, versículo 8, que diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Irmãos, eu estava meditando procurando uma palavra, hoje, e o Senhor me trouxe essa palavra hoje, Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com aquilo que muitas vezes a gente fala, porque muitas das vezes existem pessoas que estão na prática da idolatria, adorando imagens de escultura, imagens de madeira, de pau, Só que existe coisas que é pior do que isso, que pessoas muitas vezes estão na casa de Deus, dentro da casa do Senhor, e está querendo a glória para si. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, a respeito disso. Existem pessoas, igreja, que não é crítica, mas é uma palavra que traz um despertamento para a nossa vida espiritual. Porque nós não podemos pegar e querer levar um mundo nas nossas costas, às vezes querer fazer tudo. É uma coisa de cada vez na nossa vida. Às vezes a gente tem um problema para poder resolver, e às vezes a gente quer que o Senhor resolve tudo. E não é dessa forma. Aqui o Senhor faz uma promessa para o seu povo de restauração. Deus, ele queria restaurar o seu povo. A vontade de Deus para conosco é de restaurar nossas vidas, que muitas das vezes a gente passa por problemas que muitas vezes a gente não quer passar, problemas financeiros, problemas familiares, problemas na área da saúde, são vários tipos de problemas, e existem pessoas que às vezes não querem aceitar isso, não querem aceitar passar por esse problema. E às vezes é necessário você passar por esse problema para que Deus venha restaurar a sua vida, para que Deus possa te moldar, para que Deus possa fazer aquilo que é impossível aos teus olhos. E aqui o Senhor estava querendo transformar a vergonha daquele povo em alegria, trazer de volta novamente aquilo que se perdeu. Porque o Senhor, ele tem prazer em nos abençoar. O Senhor, ele tem prazer em salvar. E aqui o Senhor queria tirar essa vergonha deste povo, restaurar o povo. Então, é a mesma coisa hoje. Deus, ele quer restaurar a sua vida. Deus, ele quer restaurar as nossas vidas. Mas o Senhor, ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é do Senhor. Às vezes a gente está fazendo algo para o Senhor, evangelizando, muitas vezes levando uma palavra para alguém, muitas vezes que seja levar um alimento, que seja na área do campo missionário, pastoreado, várias formas, mas a glória é do Senhor. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Aqui o Senhor deixa bem claro: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e as novas coisas eu os anuncio, e antes que venha a luz, vou-los faço ouvir. Então, Deus, ele é o Deus que ele não depende de nós para ele fazer alguma coisa. Ele não depende de você para ele fazer alguma coisa. Se ele quer fazer, ele vai fazer. Ele não depende de nós, porque ele é o próprio Deus. Então, nós que dependemos do Senhor. Mas tudo que nós pedimos ao Senhor, que muitas vezes o Senhor faz por nós, não é porque a gente é melhor do que ninguém, não é porque muitas das vezes a gente que quer... Às vezes existem pessoas que querem tomar o lugar do Senhor, não espera o momento certo, não espera a resposta certa do Senhor.
quer fazer tudo do seu jeito, não é dessa forma. Às vezes a gente tem que aguardar, às vezes a gente tem que orar, tem que buscar o Senhor, tem que ir aos pés do Senhor, tem que obedecer ao Senhor. E muitas vezes, se for necessário, às vezes você se retirar um pouquinho, para você se guardar de situações, você se guardar o seu coração, guardar a sua alma, porque nós somos o templo do Senhor e dentro de nós há algo muito importante dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que preservar isso dentro de nós, preservar a presença do Senhor na nossa vida, porque nós iremos ter que prestar conta com o Senhor um dia de tudo que nós fizermos. Existem situações, irmãos, lugares que muitas vezes o Senhor não permite que a gente vá, não, viu? Não é porque a gente não quer, muitas vezes a gente quer ir em certo lugar e muitas vezes o Senhor não quer que a gente vá, o Senhor não permite que a gente vá, não, porque Deus, ele tem ciúme da gente. Existem coisas que Deus mostra para uma pessoa que às vezes Deus não mostra para outra. Porque, por que Jeremias, ele era sofrido, ele era perseguido, caluniado. Por quê? Porque Deus, ele mostrava as coisas para Jeremias e mandava ele falar e o povo não aceitava. Colocaram ele no calabouço, lançaram ele no calabouço. Por quê? Porque ele pregava a verdade, porque ele falava, e as coisas que Deus mostrava para ele, Deus não mostrava para outros, não. Deus mostrava para ele, porque Deus tinha intimidade com ele. Que o Senhor, ele quer ter intimidade com a sua igreja. Ele quer ter intimidade com você. Mas muitas vezes é você que muitas vezes não dá lugar para o Senhor. É você que muitas das vezes não quer abrir o ouvido, não quer abrir os olhos para enxergar, para ouvir o Senhor, aquilo que Deus está falando com você. Porque você acha que você é melhor do que as pessoas. Você não é. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Então, quando nós abrimos o nosso ouvido, quando nós abrimos os nossos olhos para enxergar, para ouvir o Senhor falar, as escamas caem dos nossos olhos, as escamas caem dos seus olhos. Então você tem que deixar ouvir Deus falar. Porque não é porque muitas vezes você está na frente do cargo que você quer ser melhor do que ninguém, não. Não é porque muitas vezes você está na frente de alguma coisa que você não vai ouvir Deus falar. Às vezes Deus usa um pequenininho para falar e você acha que porque você faz alguma coisa, você é melhor. Você não é. Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que Deus. Você tem que ouvir aquilo que o profeta está falando. Você tem que ouvir aquilo que Deus está falando com você. Você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida. Porque senão, você corre o risco de você cair. Você corre o risco de você cair, se machucar e se arrebentar todo. Porque não está ouvindo aquilo que Deus está falando com você. Não é o seu dinheiro que você vai conseguir comprar o Senhor, não. Não é por causa do seu dinheiro, não. Você não é nada diante do Senhor. Ninguém não é nada diante do Senhor. Se nós somos alguma coisa, é porque Deus nos capacitou. É porque um dia o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu primeiro. Não é porque nós escolhemos, não. Porque foi Deus que nos escolheu. Então, eu te digo uma coisa para você. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Não é porque às vezes você tem dinheiro, que muitas vezes você quer ser melhor, às vezes, do que alguém que que Deus colocou. Que Deus colocou ali para julgar o seu povo. Muitas vezes do que Deus ali, ó, Deus está falando. Uma pessoa não quer dar crédito, às vezes, do que Deus está falando. Às vezes persegue um homem de Deus, às vezes persegue uma mulher de Deus. Às vezes persegue um profeta de Deus porque não quer ouvir o que Deus está falando, o que Deus está te orientando você fazer. Às vezes o Senhor até te dá um sonho, às vezes o Senhor até te dá uma visão, às vezes o Senhor até usa alguém para falar com você e às vezes você endurece seu coração. Você acha que você vai entrar no céu desse jeito? Você acha que você vai entrar no céu de qualquer maneira? Não, de qualquer maneira a gente não entra no céu não, porque o Senhor quer conserto. O Senhor quer que seu povo se conserta. Nós vemos aqui as maiores passagens da Bíblia, e o Senhor alertando o seu povo é para o arrependimento, é para buscar e voltar para Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Nós vemos aqui, ó, claramente quando o Senhor falou com Jonas, para Jonas ir lá levar a palavra para aquele povo, e ali para o povo se arrepender, ali o povo de Deus ali, aquele povo ali, ele estava todo desconcertado. O povo estava todo desconcertado.
E o Senhor levou Jonas para ir lá, levar a palavra, e ele não quis ir. Ele pagou o preço. Né? Ele sofreu, todos sabem o que aconteceu, um grande peixe engoliu ele, até ele, depois o peixe devolveu, ele foi lá e pregou a palavra, o povo se arrependeu, o povo se humilhou diante do Senhor. E vem cá, o que Jonas queria que Deus fizesse? Que matasse o povo. Queria isso, que matasse, destruísse aquela cidade. A Bíblia não conta depois mais o que aconteceu com Jonas. Mas ele foi lá, anunciou e o povo se arrependeu. E nós vemos aqui que as passagens, as maiores passagens aqui, é Deus pedindo para o povo se arrepender. Então o que Deus quer de nós é arrependimento. Que nós buscamos ao Senhor integramente. É que nós, dentro do nosso coração, a gente tem amor. Porque o que está faltando hoje, no nosso dia hoje, é uma vergonha eu falar isso, mas é um amor. São poucos hoje que têm um amor verdadeiro de Cristo. São poucos. Está em cima do altar, prega a palavra de Deus, fala sobre amor, mas não vive o amor de Cristo. Não vive. E o que é viver o amor de Cristo? Você acha que é você pegar e você repartir os seus bens aos pobres, igual aquele jovem rico fez? Não, senhor. O amor verdadeiro, ele começa dentro, ó. É de dentro para fora. É de dentro para fora. É você tirando o seu ego, é você tirando o seu eu. É você obedecendo ao Senhor. É você cumprindo com aquilo que Deus está mandando você fazer. É ser obediente ao Senhor. Eu sei que muitas vezes a gente é desobediente. Às vezes o Senhor pede para às vezes a gente fazer alguma coisa e às vezes a gente não faz e às vezes a gente vai lá e pede perdão ao Senhor. Às vezes a gente falha em alguma coisa, mas quando o Senhor está chamando para o conserto, para o arrependimento, e às vezes a pessoa não está dando crédito, Deus permite algo com a pessoa ela vai cair, vai se arrebentar. Infelizmente, essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, irmãos, eu falo uma coisa, eu falo hoje, e eu posso dizer hoje, que o verdadeiro amor, ele começa de dentro para fora. A Bachere canta. É de dentro para fora. Quantas vezes às vezes a gente machuca as pessoas com palavras. Às vezes a gente machuca as pessoas e não entende o trabalhar do Senhor. A gente muitas vezes lança para fora aquelas pessoas que tá vindo ferida, machucada. E Deus, Ele quer de você, Ele quer de mim, que nós estejamos com o coração voltado para Ele integramente, assim como Davi. Porque a palavra do Senhor diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós temos que ter o coração voltado para o Senhor integramente. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta? Você diz que serve a Deus, mas você não tem amor de verdade. Você não tem um amor de Deus na sua vida, no seu coração. Isso não é amor. Isso não é amor. O amor de Deus, ele é puro, ele é verdadeiro. Ele não aflige ninguém. Esse não é um amor puro que aflige as pessoas. Que é ambicioso, que é egoísta. Isso não é o amor. O amor de Deus, ele é puro, ele é verdadeiro. Então que nós possamos amar a Cristo de verdade e voltar para Cristo como Deus quer que nós sejamos. Com amor puro, com amor verdadeiro, com amor sincero de Cristo dentro do nosso coração. Com amor capaz de você olhar para o seu próximo e você ver as misericórdias do Senhor. E você vê aquela pessoa como alma que precisa do Senhor. Como vida que precisa do Senhor. Se for preciso, você tirar isso aqui, ó. Para você dar para o seu próximo. Você tirar isso aqui, ó. Para você ajudar aquele que precisa. Que você possa, nesta manhã, refletir nesta palavra. Nessa palavra que você acabou de ouvir. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe
a sua semana e que Deus possa falar cada dia mais dentro do seu coração, amém?